Qual é a origem das nossas angústias? Por que nós vivemos tão preocupados, tão magoados com as coisas que acontecem no mundo? De onde vêm as nossas preocupações e, sobretudo, o que fazer para que nós sejamos capazes de viver uma vida mais plena, uma vida mais livre e menos dolorosa? Essas perguntas são centrais a um sistema de pensamento que floresceu na antiguidade grega e romana. Esse sistema de pensamento ficou conhecido como estoicismo, ou então a escola estoica. E se você me acompanhar ao longo do vídeo de hoje, você conhecerá as respostas que os estoicos encontraram para essas questões que eu mencionei antes e para muitas outras. E certamente eu posso te garantir que ao final do vídeo você passará a olhar para o mundo de uma maneira um pouquinho diferente e, quem sabe, uma maneira um pouquinho menos angustiada. Ao final do nosso último vídeo, onde eu fiz uma introdução ao pensamento filosófico, eu ofereci a vocês a escolha de qual seria o vídeo de hoje. Eu havia dado duas possibilidades: um vídeo sobre as perspectivas filosóficas do amor, ou então um vídeo sobre a escola estoica de filosofia. Nós recebemos mais de 140 votos dentro dos nossos comentários, e o escolhido foi o estoicismo, com aproximadamente 70% dos votos. Então, hoje eu vou contar para vocês a história dos estoicos, e com isso vocês verão na prática tudo aquilo que eu falei quando eu expliquei as dimensões da filosofia em nosso vídeo anterior. E por isso mesmo eu aproveito para recomendar a você que assista a esse nosso vídeo anterior chamado Aprender a Viver, uma introdução à filosofia, caso você ainda não tenha assistido, é claro. Ele tornará este vídeo de hoje um pouquinho mais claro e compreensível. Mas vamos começar então com um pouco de história geral. A maioria dos historiadores costuma concordar que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, por volta do século 6 a.C., ou seja, entre os anos 600 e 500 a.C. Esse período é apelidado na história do pensamento como milagre grego, um nome dado devido ao fato de que o pensamento filosófico grego parece surgir de repente, de forma brusca, rompendo com a tradição de pensamento anterior. E isso nos leva, obviamente, a uma questão: por que isso aconteceu? Existem, de fato, muitas discussões profundas a respeito desse milagre grego, e ele é um importante objeto de estudo dos historiadores da filosofia. Mas nós podemos responder essa questão de maneira relativamente simples, compreendendo o contexto histórico da Grécia e do mundo ocidental nessa época. Vamos a uma primeira questão. Por que o milagre grego foi brusco? Por que nós dizemos que ele foi uma ruptura em relação aos sistemas de pensamento anteriores? Ora, a resposta para isso é uma só. Até esse momento, na história da humanidade, na história do pensamento ocidental, literalmente todos os sistemas de pensamento eram religiosos, ou seja, a fé era o elemento central da produção de ideias e visões de mundo. E nós costumamos dar um outro nome para esse pensamento religioso dos primórdios da história humana. Nós chamamos esse pensamento de pensamento mitológico. E por isso nós falamos da mitologia egípcia, da mitologia grega e por aí vai. Mas nós não podemos esquecer que essas eram religiões tão reais, vivas e importantes nas sociedades antigas, quanto hoje o cristianismo é importante para a sociedade brasileira, por exemplo, e o islamismo é importante para os países do Oriente Médio. O pensamento filosófico grego é radicalmente diferente, porque ele passa a colocar no palco central da produção de ideias e da produção de visões de mundo um outro elemento, diferente da fé, chamado racionalidade. Ou seja, o fato de que em algumas poucas décadas começam a surgir sistemas de pensamento que, em vez de basearem-se na fé, baseiam-se na racionalidade, esse fato pode ser considerado uma grande ruptura, afinal, é um surgimento brusco de uma nova forma de pensar. Nas palavras do filósofo francês Luc Ferry, em todas as civilizações que nós conhecemos, sem contar a antiguidade grega e antes dela, as religiões ocupavam o lugar central da filosofia. Elas detinham o monopólio das respostas para a pergunta da salvação, dos discursos destinados a acalmar as angústias provenientes do sentimento de mortalidade. A prova é a enorme diversidade dos cultos, dos quais, de certa forma, nós conservamos os traços. Foi na proteção dos deuses e não na existência da própria razão que, por muito tempo, os homens, sem dúvida, buscaram a salvação.
Nós mergulhamos profundamente nessa questão do sentimento de mortalidade e da busca pela salvação em nosso último vídeo. E eu retornarei brevemente a essas discussões daqui a pouco. Mas por agora, é importante você perceber que a criação de sistemas de pensamento racionais era uma grande ruptura em relação ao pensamento que veio antes, um pensamento predominantemente religioso anteriormente, ou, se você preferir o termo, um pensamento predominantemente mitológico. A segunda pergunta que vem de tudo isso é a seguinte: por que esse milagre, por que esse aparecimento repentino de sistemas de pensamento racionais surge justamente na Grécia? Por que ele não surgiu em outro lugar? E a resposta, de certa forma, eu já dei no vídeo anterior. Como nós vimos, foi nesse período que os gregos inventaram um jeito novo de governar, uma estrutura social completamente inovadora chamada democracia. E a democracia grega era exercida através de grandes reuniões entre os cidadãos, de grandes assembleias onde os cidadãos debatiam sobre os temas de maior interesse social, onde eles tomavam decisões que hoje, no Brasil, por exemplo, são tomadas pelos nossos três poderes. Veja então que é fácil perceber como essa estrutura social favorece o pensamento racional. Os cidadãos debatiam livremente sobre os temas de interesse social, e essa era a forma de governar em Atenas na antiguidade grega. Isso significa que o debate público, que a discussão de ideias e de visões de mundo diferentes se tornou parte integral da vida ateniense. E se existe algo que engrandece o pensamento, se existe algo que nos faz confrontar crenças, duvidar das coisas e, portanto, se existe algo que estimula o pensamento racional crítico, sem sombra de dúvida, isso é o debate, a discussão, a troca de ideias e o confronto de discursos e visões de mundo entre pessoas diferentes. Pare para pensar. É graças à dúvida, às discussões, aos debates e aos embates entre diferentes perspectivas, é graças a cientistas discordando o tempo inteiro, é graças a tudo isso que a ciência avança e nós podemos dizer hoje com alguma segurança que certas coisas são verdadeiras, ainda que provisoriamente, enquanto outras são falsas. É por isso que você nunca deve fugir de ideias contrárias às suas crenças anteriores. É por isso que você não deve rejeitar visões de mundo diferentes das suas, porque é justamente colocando as suas ideias em confronto com outras ideias, e obviamente eu estou usando a palavra confronto aqui em uma esfera exclusivamente intelectual e não na esfera da violência física. Mas é justamente nesse confronto de ideias que o nosso pensamento enriquece, que o nosso pensamento se torna mais crítico, mais racional e menos falacioso. E aí você já é capaz de ver o problema dos algoritmos do Facebook e do YouTube, por exemplo. Você deve saber que os algoritmos dessas redes sociais tentarão sempre identificar quais são os seus interesses. Ou seja, eles tentarão verificar qual tipo de conteúdo te agrada e qual tipo de conteúdo te desagrada. E aí, compreendendo isso, o algoritmo fará com que você só veja na sua linha do tempo ou nos vídeos recomendados, por exemplo, que você só veja coisas que são aderentes aos seus gostos. E por isso mesmo, nós corremos o risco de só interagir com conteúdos que estão alinhados com as nossas crenças e gostos, e de simplesmente não ter contato com visões de mundo diferentes das nossas. Isso cria, obviamente, uma grande bolha de pensamento, que bloqueia a criatividade e o desenvolvimento do raciocínio crítico. Eu voltarei a falar sobre esse tema no futuro, mas eu acredito que a democracia grega tem muito a nos ensinar, inclusive sobre a troca de informações nos dias de hoje. Pois bem, voltando à antiguidade grega, a livre troca de ideias entre os cidadãos gregos é o berço de um melhoramento, de um aprimoramento crítico das ideias desses cidadãos. E nós devemos lembrar, é claro, que nem todo mundo era cidadão em Atenas nessa época. Muito pelo contrário, apenas cerca de 10% da população era cidadã. Isso significa que esse livre debate, que esse estímulo ao pensamento crítico pertencia apenas a uma certa elite da época. Mas ainda assim, isso foi suficiente para causar uma verdadeira explosão de sistemas de pensamento racionais. E não é à toa que, por volta do século IV a.C., já havia numerosas escolas filosóficas em Atenas. Uma dessas escolas foi fundada por um cara chamado Zenão de Cítio, que nasceu no ano 344 e morreu por volta de 262 a.C. Ele ministrava suas famosas aulas embaixo das arcadas cobertas por pinturas em Atenas. Essas arcadas eram como varandas de entrada cobertas, ou seja, eram pórticos. Em inglês,
a tradução é porte. Veja que pórtico em grego é designado pela palavra stoa, e foi assim que a palavra estoicismo foi criada. As aulas do Zenão eram gratuitas e abertas ao público, e com isso você percebe exatamente o que eu falei anteriormente. O evidente estímulo ao livre debate e livre pensamento que existia na Grécia Antiga. Imagine que hoje você pudesse ir a algum lugar, como uma praça, por exemplo, e assistir a aulas com os grandes pensadores da atualidade. Isso, de certa forma, era possível na Grécia Antiga, e Zenão tinha exatamente esse intuito, e exatamente por isso suas ideias ficaram muito famosas e o pensamento estoico progrediu através de seus discípulos. O primeiro discípulo de Zenão foi Cleanto de Assos, um sujeito de origem humilde, trabalhador, que ganhava seu sustento em trabalhos braçais e às custas do próprio suor. Ele nasceu por volta de 330 e morreu em 230 a.C. Veja só, esse cara viveu 100 anos numa época onde não existia privada, nem papel higiênico e nem antibiótico. Os gregos têm muito a nos ensinar, inclusive, sobre o que é viver uma vida saudável. Eu certamente abordarei esse tema em um vídeo futuro. Depois de Cleanto, nós tivemos Crisipo de Solis, que viveu entre 280 e 208 a.C. Acredita-se que ele foi um grande sistematizador das ideias estoicas, permitindo que as ideias do estoicismo fossem aprendidas e adotadas pelos discípulos futuros. Então, resumidamente, esses três caras, Zenão, Cleanto e Crisipo, são os grandes nomes do chamado estoicismo antigo. E as obras desse primeiro período do estoicismo, infelizmente, em sua maioria, não chegaram até nós. Depois desse primeiro período, o estoicismo teve uma segunda vida na Grécia, por volta do século II a.C., e depois uma terceira vida em Roma, nos primeiros séculos depois de Cristo. E para nossa sorte, as obras desse período mais tardio do estoicismo chegaram até nós e são muito bem conhecidas. Os quatro principais filósofos do estoicismo tardio foram em ordem cronológica. Primeiramente, Sêneca, que nasceu no ano 4 a.C. e faleceu no ano 64 d.C. Sêneca foi preceptor, ou seja, ele foi o educador e também ministro do imperador romano Nero. Aquele cara que, segundo os registros históricos da época, era um tirano muito cruel e que ordenou o assassinato da própria mãe, por exemplo. Sêneca, aliás, foi condenado a tirar a própria vida, porque ele foi acusado de conspirar contra a vida de Nero, apesar de que há indícios de que ele era inocente. Tudo indica que Nero não era um cara muito bom da cabeça. Enfim, um dia eu gravarei um vídeo sobre a vida e a filosofia específica de Sêneca, porque é uma história muito interessante. Mas nesse momento de agora, eu gostaria que você soubesse apenas que ele foi um importante filósofo estoico. Depois de Sêneca, um outro importante nome do estoicismo foi Musonius Rufus, que nasceu no ano 25 d.C., morrendo no ano 80. Ele era um professor que, inclusive, foi perseguido pelo próprio Nero. Em terceiro lugar, talvez o mais citado filósofo estoico tenha sido um escravo liberto, nascido na Grécia, mas que viveu parte da sua vida em Roma. Nascido no ano 50, morrendo no ano 130 d.C. O nome dele era Epicteto, e eu já falei dele em duas outras ocasiões aqui no canal. Primeiramente, em nosso vídeo chamado Controle e Escolhas, e também em nosso último vídeo de Introdução à Filosofia. Os ensinamentos de Epicteto são, na verdade, transcrições feitas por seus alunos, especialmente o seu discípulo Arrian. E dois livros do Epicteto são particularmente importantes. Um deles se chama Manual, conhecido também como o Manual de Epicteto, e o outro se chama Discursos. Finalmente, o último grande pensador estoico foi o imperador Marco Aurélio, que nasceu no ano 121 d.C. e morreu no ano 180. Marco Aurélio foi considerado um grande líder e um dos melhores imperadores que governaram Roma. Então, esse é o contexto histórico do estoicismo, com seus principais personagens. Agora, vamos lembrar que, como eu disse no vídeo passado, a filosofia é um modo de vida, uma maneira de viver que busca nos salvar das angústias primordiais, as angústias derivadas de tudo aquilo que é incontrolável e irreversível. Nós demos um nome a essas coisas incontroláveis e irreversíveis: morte. A morte aqui, portanto, não é apenas o fim da vida. Apesar, é claro, de o fim da vida ser incontrolável e irreversível,
Mas a morte aqui é tudo aquilo que é incontrolável e irreversível, e isso vai incluir especialmente o passado, que já foi e não retornará, e por isso está morto, e o futuro, que ainda não existe e quando vir a existir, provavelmente não será como nós imaginamos ou gostaríamos que fosse, e por isso também é morto por definição. É esse medo da morte, essa angústia por haver coisas que estão fora do nosso controle, muitas coisas que nós não controlamos e que são irreversíveis. É disso que a filosofia buscará nos salvar. E como nós vimos em nosso vídeo anterior, o caminho para essa salvação na filosofia é o uso da racionalidade, o bom uso das nossas faculdades intelectivas. A filosofia, então, é um modo de vida, uma maneira de viver racionalmente para que nós nos salvemos das angústias e dos medos primordiais derivados de tudo aquilo que é irreversível e incontrolável. Todo o sistema filosófico pode ser dividido em 3 grandes dimensões, e com o estoicismo não é diferente. A primeira dimensão da filosofia é a teoria, palavra que vem do grego e significa contemplar o divino. Nós devemos lembrar que divino aqui não é algo metafísico, espiritual ou religioso. Divino não é o Deus transcendental ao qual nós estamos acostumados em nossa cultura. Divino, na verdade, é o universo, a complexidade maravilhosa do mundo, a complexidade maravilhosa desse palco onde nós vivemos. Contemplar o divino, teoria, significa investigar e compreender racionalmente esse palco. Significa refletir racionalmente para compreender o mundo e o universo que nos rodeiam. Afinal, é impossível para um filósofo imaginar a salvação das angústias e dos medos primordiais se ele não souber racionalmente como funciona o mundo onde ele vive. O estoicismo foi muito influenciado pelo pensamento de Aristóteles, que viveu entre o ano 384 e 322 a.C. E para Aristóteles, o universo era como um grande organismo vivo, onde tudo que existe tem uma finalidade, mais ou menos como um grande relógio, onde cada uma das partes tem uma finalidade para o seu funcionamento geral. Ou então, como o funcionamento de um corpo, onde cada órgão, cada célula e cada molécula tem uma finalidade para que o corpo se mantenha funcionando, vivo e saudável. É claro que Aristóteles não conclui tudo isso da noite para o dia. Ele conclui isso a partir de algumas das mais complexas e fantásticas reflexões da história do pensamento racional humano. Mas a sua conclusão, enfim, é que o universo é ordenado e perfeito, que tudo que existe tem uma finalidade nessa grande ordem. E em vez de usar a palavra universo, ele usa a palavra cosmos. E essa perspectiva da grande ordem cósmica, do cosmos perfeito e ordenado, é uma perspectiva adotada também pela filosofia estoica. Veja então que para os estoicos o cosmos é divino, pois ele exprime uma ordem perfeita e maravilhosa de tudo que existe. E ainda que haja imperfeições, como as tragédias e as catástrofes, por exemplo, elas são sempre transitórias. E no fim das contas, muitas vezes nós achamos que algo é imperfeito porque nós não estamos olhando para o todo, porque nós estamos olhando para o específico e não para a ordem geral. Porque, para os estoicos, quando você observa a ordem geral, o escopo geral de funcionamento do cosmos, tudo é ordenado e perfeito. Tudo obedece a essa grande ordem. E é exatamente isso que nos diz Marco Aurélio em um livro chamado Meditações. A juba do leão, a espuma que escorre da goela do javali e muitas outras coisas, se observarmos detalhadamente, sem dúvida estão longe de ser belas. E, no entanto, porque derivam do fato de terem sido engendradas pela natureza, são um ornamento e possuem encanto. Se nos apaixonássemos pelos seres do universo, se tivéssemos uma inteligência mais profunda, sem dúvida, todos eles pareceriam sempre criaturas agradáveis. Mesmo em velhos e velhas, poderemos encontrar uma certa perfeição, uma certa beleza como encontramos na graça infantil, se nós tivermos os olhos de um sábio. Essa perspectiva, como eu disse, é fortemente influenciada por Aristóteles. E Aristóteles nos diz que aqueles que julgam o mundo como mau, como feio ou como desordenado, essas pessoas sofrem de uma ilusão, porque elas estão olhando apenas para o detalhe, sem chegar a uma inteligência racional do todo, do escopo geral da natureza. Se nós olhássemos para o universo como um todo, para a natureza como um todo, nós veríamos, por exemplo, o movimento maravilhosamente admirável e regular dos planetas e dos astros celestes.
Ou então, nós veríamos o ciclo de vida e morte que permite que os seres vivos alimentem uns aos outros. Se nós observássemos tudo isso, dizem os estoicos, nós perceberíamos a divindade da natureza. Os estoicos viam no universo uma ordem perfeita, uma ordem cósmica. E é daí que vem a palavra cosmético, que em sua origem é a ciência da beleza dos corpos, da compreensão da justeza das proporções, e posteriormente a arte da maquiagem, que é a arte de ressaltar a perfeição e ocultar as imperfeições. Veja então que para os estoicos o cosmos é justo e belo. A natureza é justa e bela, pois ela exprime em sua própria existência uma perfeição ordenada. Essa é uma perspectiva adotada pela maioria das escolas filosóficas da Grécia Antiga, tendo como notável exceção apenas o epicurismo. E é exatamente isso que diz Cícero, uma das principais fontes que nós temos do pensamento dos primeiros estoicos, em um texto dedicado à natureza dos deuses, onde ele zomba dos pensadores que, ao contrário dos estoicos, enxergam o universo como caótico, desordenado. Que Epicuro caçoe o tanto quanto quiser. Não deixa de ser verdade que nada é mais perfeito do que o mundo. O mundo é um ser animado, dotado de consciência, inteligência e razão. Veja que, para os estoicos, o mundo, o universo, a natureza possuem alma, ou seja, eles são animados. E com isso, eles querem dizer que o cosmos possui uma razão, uma lógica de funcionamento, uma racionalidade inerente a ele mesmo. Os gregos chamavam essa racionalidade inerente ao cosmos de logos. É muito importante aqui ressaltar que o conceito de alma dos estoicos não é como o conceito dos cristãos ou dos espíritas atualmente. E também não é, aliás, como o conceito do próprio Platão. Em outras palavras, a alma não é uma coisa que existe separada do mundo material, separada da natureza e das coisas materiais. A alma da natureza que foi mencionada é justamente essa racionalidade, esse logos, essa lógica racional que existe em todas as coisas que fazem parte da natureza. É justamente essa ideia de que todas as coisas da natureza possuem uma alma que será posteriormente chamada de animismo, que vem da palavra latina anima, que significa justamente alma. Essa é uma cosmologia, ou seja, uma concepção do cosmos baseada em ilozoísmo, ou seja, baseada na ideia de que a matéria, que em grego é ilé, é como um animal, é como um ser vivo, que em grego é zoon. E isso está na raiz também de uma perspectiva, de uma doutrina de pensamento chamada panteísmo, que vem do grego pan, que significa tudo, e theon, que significa Deus. Se você assistiu ao filme Avatar, você conheceu uma história de cunho fortemente panteísta. Ou então, se você é fã de videogame e estava vivo nos anos 90, você provavelmente jogou um jogo chamado Final Fantasy VII, onde a história é obviamente panteísta. E se nós fôssemos usar uma linguagem mais atual, nós poderíamos dizer que essa alma da natureza nada mais é do que as leis da física. O que os grandes cosmólogos atuais, como por exemplo Stephen Hawking, vêm tentando fazer é justamente compreender essa racionalidade que existe por trás de tudo. É compreender a racionalidade, a lógica racional de funcionamento de todas as partículas elementares do universo e, por isso mesmo, de tudo o que existe. É por isso que, hoje em dia, vocês ouvirão dizer que os cosmólogos estão procurando encontrar a teoria de tudo. É por isso que, inclusive, esse é o nome do filme sobre a vida do Stephen Hawking. Veja que esse esforço de compreender a lógica racional de funcionamento do universo possui vários níveis diferentes de análise. Os físicos de partícula investigarão as partículas elementares. Os biólogos estudarão as moléculas, células e órgãos. Os neurocientistas estudarão o cérebro e tudo que compõe os sistemas nervosos dos seres vivos. Os psicólogos estudarão as manifestações psicológicas e comportamentais do cérebro. Os sociólogos estudarão o comportamento das estruturas coletivas de seres humanos, ou seja, das sociedades, e por aí vai. A totalidade do universo, a totalidade da natureza para os estoicos é divina, porque ela é maravilhosa em sua ordem perfeita e complexa. E ela, obviamente, não vai se reduzir a um campo científico ou outro, mas, na verdade, ela só será descoberta quando nós investigarmos a partir dos diversos níveis de análise.
Albert Einstein, um dos maiores físicos da história da humanidade, nos diz algo profundamente estoico quando ele fala sobre Deus. Eu não acredito em um Deus pessoal. Nunca neguei isso, mas expressei de forma clara. Se algo em mim pode ser chamado de religioso, é a minha ilimitada admiração pela estrutura do mundo que a nossa ciência é capaz de revelar. Agora você provavelmente consegue compreender melhor essa famosa frase do Einstein, porque ela expressa justamente uma perspectiva panteísta. Na filosofia, o pensamento de Baruch Spinoza, por exemplo, é um pensamento panteísta. Quando Spinoza descreve Deus no primeiro capítulo do seu maravilhoso livro chamado Ética, ele está justamente falando dessa divindade que rege a natureza, dessa ordem cósmica por trás de tudo que existe. E não de um Deus pessoal, de um Deus que tem personalidade, de um Deus que se preocupa com a vida dos seres humanos, por exemplo, como é comum nas religiões monoteístas atuais. E isso nos leva ao aspecto central da teoria estoica. A divindade do mundo é, ao mesmo tempo, imanente e transcendente. Eu sei que esses são termos complexos e você, obviamente, não precisa conhecê-los, mas eu vou explicar exatamente o que isso significa. Nós dizemos que uma coisa é imanente ao mundo quando a existência dessa coisa é inseparável do mundo. Ou seja, quando essa coisa só pode existir no mundo, quando a sua existência não é possível fora do mundo. Quando algo não é imanente, nós dizemos que esse algo é transcendente. Para muitas religiões, Deus é transcendente ao mundo material, porque Deus vai além do mundo material. Deus existe fora do mundo em um plano de existência que transcende o mundo natural, que transcende este mundo físico, este universo de carne e osso, de células e moléculas em que nós vivemos. A maioria das pessoas, ao orar a Deus, por exemplo, está conversando com um ser que não está aqui no mundo físico, no universo material onde nós vivemos. Esse é um exemplo de um Deus transcendente. Veja então que o divino dos estoicos é imanente, porque ele é representado justamente pela ordem perfeita das coisas da natureza, pela ordem cósmica, pela lógica racional que rege tudo o que existe no universo, pelo logos que rege o universo. E nesse sentido, o divino dos estoicos é inseparável do mundo natural, do mundo material. Mas perceba também que essa divindade, essa lógica racional que rege o universo, o logos grego, a ordem cósmica para os estoicos, isso não é obra nem de um Deus pessoal e muito menos de nós, seres humanos. Isso significa que a ordem cósmica é totalmente externa a nós, que ela é totalmente independente das nossas escolhas. Ou seja, o cosmos e o seu logos são radicalmente superiores e exteriores a nós. Afinal, a única coisa que nós podemos fazer é contemplar o cosmos, contemplar a sua ordem maravilhosa, é observá-lo e entendê-lo, sem jamais influenciá-lo, sem jamais criá-lo. E por isso mesmo, o divino dos estoicos é também transcendente. E é isso que nós queremos dizer quando falamos que Deus, para os estoicos, é a transcendência na imanência. Ou então, ele é simultaneamente imanente ao mundo e transcendente ao homem. Vamos às palavras de Crísipo, aluno de Zenão e segundo dirigente da escola estoica. As coisas celestes e aquelas cuja ordem é sempre a mesma não podem ser feitas pelo homem. Ou então, as palavras de Cícero ao comentar o pensamento dos primeiros estoicos. O mundo deve ser sábio, e a natureza, que comporta todas as coisas reunidas, deve exceder pela perfeição da razão, ou seja, do Logos. Assim, o mundo é Deus e o conjunto do mundo é englobado por uma natureza divina. Veja que esse Deus não é um Deus pessoal. Esse é o Deus do Einstein ou do Spinoza, ou seja, ele é a divindade, a maravilhosamente complexa ordem racional que rege o universo, o Logos por trás da ordem cósmica e que o pensamento racional humano irá apenas contemplar e compreender. Eu sei que essas ideias não são fáceis de compreender e aceitar, porque a nossa concepção do que é divino ou de Deus nos dias de hoje é completamente diferente da concepção dos estoicos. Mas eu gostaria que você tentasse se desvencilhar, pelo menos por alguns minutos, dessa concepção comum aos nossos dias atuais, e que você tentasse enxergar o mundo como os estoicos enxergaram.
Afinal, você deve lembrar que a segunda dimensão da filosofia é a ética ou moral. Palavras sinônimas que significam aquilo que se faz, ou então os costumes e práticas humanos. E, portanto, após compreender racionalmente o universo, ou seja, após fazer teoria, nós devemos refletir racionalmente sobre a melhor forma de viver e de conviver nesse universo que foi racionalmente compreendido. E é na ética que o estoicismo é, na minha opinião, um dos sistemas filosóficos mais maravilhosos, um dos sistemas mais incríveis da história da humanidade. E é sobre isso que nós falaremos a partir de agora. Então, nós vimos que o cosmos para os estoicos é perfeito e ordenado. E nós vimos que essa perfeição é fruto de uma ordem, uma racionalidade, um logos imanente à natureza. Mas que, apesar de imanente, esse logos é também transcendente, pois ele é externo e superior a nós, seres humanos. Ou seja, ele independe das nossas vontades, desejos e ações. Então, qual ética se adequa a um universo concebido dessa forma? Em outras palavras, qual é a melhor forma de viver e de conviver num universo que funciona desse jeito específico? Quais são os nossos deveres nesse universo, se nós desejamos viver uma vida que vale a pena ser vivida? E a resposta é óbvia. Nós devemos nos juntar ou nos ajustar ao cosmos. Nós devemos tentar nos adequar da melhor forma possível a essa ordem maravilhosa que rege o universo. Nós sempre devemos lembrar que as escolas filosóficas da Grécia Antiga, muito diferentemente das nossas escolas atuais, não ensinavam matérias escolares, disciplinas para que você aprenda e decore simplesmente. É claro que elas ensinavam, sim, disciplinas para os seus alunos, mas além disso, elas eram escolas para a vida. Elas buscavam ensinar maneiras de viver para que seus alunos vivessem da melhor forma possível, obviamente através do uso da racionalidade. É por isso que os estoicos, após a compreensão do universo, irão propor uma ética baseada em exercícios de sabedoria, ou seja, condutas práticas que você pode adotar na sua vida hoje, após terminar esse vídeo e talvez melhorar um pouquinho a sua vida. Talvez viver um pouquinho mais livre dos medos e das angústias primordiais que nós já falamos, das angústias que derivam de tudo o que é irreversível e incontrolável. Então, ao se ajustar ao cosmos, ao compreender sua ordem e viver de acordo com ela, nós estaremos vivendo a melhor vida possível. A vida que vale a pena ser vivida nesse cosmos segundo os estoicos. E isso significa que, em primeiro lugar, nós devemos perceber que a morte não existe. Que a morte, na verdade, é uma passagem, um evento absolutamente corriqueiro e natural, que faz parte do funcionamento natural do universo. Ou seja, a morte não é o fim. Ela é simplesmente uma transformação natural e nós devemos aceitar isso, porque é um fato incontrolável e inevitável. Afinal, é parte do funcionamento natural do nosso cosmos. Veja as palavras de Epicteto. As folhas caem, o figo seco substitui o figo fresco, a uva seca o cacho maduro. Eis para ti palavras de mau agouro. De fato, aí só existem transformações de estados anteriores em outros. Não existe destruição, mas um arranjo e uma disposição bem regulados. A imigração não é senão uma pequena mudança. A morte é uma mudança maior, mas ela não vai do ser atual ao não ser, e sim ao não ser do ser atual. Então, não serei mais? Tu não serás mais o que és, mas outra coisa da qual o mundo precisará. Ou então, ouça agora as palavras de Marco Aurélio em suas Meditações. Tu existes como parte, tu desapareces no todo que te produziu, ou melhor, por transformação, tu serás colhido na razão seminal. A ideia central aqui é que a morte é simplesmente uma passagem, uma transformação natural. Ao morrer, nós deixamos de ser quem nós somos, mas nós continuaremos parte do cosmos existindo de outra forma. O cosmólogo Carl Sagan exprime essa ideia, como sempre, de maneira belíssima. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram criados no interior de estrelas em colapso. Nós somos feitos de material estelar. Hoje nós sabemos que, de fato, todos nós somos feitos de matéria que se produziu no interior de estrelas que morriam. E por uma série de acasos, e os estoicos chamavam esse acaso de providência, mas por uma série de acasos nós estamos vivos
e um dia nós deixaremos de viver. E quando nós deixarmos de viver, apesar de nós não existirmos mais enquanto seres humanos que pensam e sentem, nós continuaremos existindo como parte do cosmos, servindo a outro propósito dentro dessa ordem cósmica, dentro dessa racionalidade lógica que rege todas as coisas. O medo da morte, então, para os estoicos, é completamente infundado, pois ele é o medo de uma passagem natural, de transformações que acontecem naturalmente no cosmos o tempo inteiro. E é claro que você talvez não tenha se convencido. É claro que talvez você não aceite essa ideia, seja porque você vive de acordo com uma concepção de mundo diferente, seja porque você é religioso, ou mesmo porque você não aceita essa ideia de transformação como algo bom. Mas essa ideia, na verdade, é fruto de um exercício de sabedoria estoico muito importante, de um aspecto central da ética dos estoicos. Todas as nossas angústias derivam do fato de que nós passamos a maior parte de nossas vidas tentando controlar o que é incontrolável. Você pode até discordar de muita coisa da teoria estoica, mas tem uma coisa que é incontestável. O universo não está nem aí para as nossas vontades. O universo transcende os nossos desejos humanos. O mundo não nos deve nada e ele deixa isso claríssimo todos os dias. Afinal, você pode chorar, espernear e pedir com todas as suas forças, mas o sol nascerá e mais tarde ele irá se pôr. E não há o que nós possamos fazer a respeito disso. E a Terra gira em torno dela mesma e em torno do sol. As marés vão e vêm, as folhas caem no outono e as flores surgem na primavera. Há dias quentes e há dias frios. O céu é azul, mas às vezes ele também é cinza. E veja que todas essas coisas e muitas outras, veja que, na verdade, a maioria das coisas que acontecem na natureza estão completamente fora do nosso controle. E isso inclui, obviamente, a morte. Ou seja, o universo não está nem aí para as nossas vontades e, portanto, essa é uma lição importante quando nós observamos racionalmente como funciona o nosso cosmos. Essa é uma constatação completamente óbvia, se você parar para pensar, e ela está na raiz do pensamento estoico. Ouça as palavras de Epicteto. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas sobre as quais eu de fato tenho controle. Onde então eu devo buscar o bem e o mal? Não em externos incontroláveis, mas dentro de mim mesmo, nas escolhas que são minhas. Os estoicos apontam com muita veemência essa característica humana, essa tendência que nós temos a nos preocupar, a gastar o nosso precioso tempo e a nossa preciosa energia pensando sobre coisas que estão totalmente fora do nosso controle, totalmente fora da nossa capacidade de influência. Um exercício que eu costumo oferecer aos meus alunos e às pessoas que assistem às minhas palestras é o seguinte: durante os próximos 30 dias, carregue com você um diário e escreva nele tudo que te angustiar. Assim que você sentir angústia, raiva ou qualquer sensação negativa, escreva em um caderno ou diário ou coisa parecida e faça isso durante 30 dias. Após esses 30 dias, espere uma semana e leia esse diário. E você com certeza perceberá duas coisas. Primeiramente, você perceberá que você se apegou de maneira completamente desnecessária às coisas e que simplesmente não faz sentido você ter ficado bravo ou chateado com muitas das coisas que você escreveu. É capaz de você pensar: nossa, como eu pude ficar bravo com isso? Mas que besteira! E isso te ensinará uma lição central ao pensamento estoico: o desapego. E nós falaremos dele daqui a pouco. Mas, em segundo lugar, você perceberá também que a vasta maioria das coisas que te preocuparam era coisa sobre a qual você não tinha controle algum. Ou seja, nós tendemos a nos angustiar com coisas que estão fora do nosso controle. E não é algo que acontece de vez em quando. Muito pelo contrário, essa é a coisa mais comum que existe. É o trânsito que nos surpreende, o voo que está atrasado, a pessoa que não corresponde aos nossos afetos e por aí vai. Tudo isso suga a nossa energia e tudo isso está fora do nosso controle. Então, eu faço essa pergunta agora a você, como eu já fiz em nosso vídeo chamado Controle e Escolhas. Quantos por cento de tudo que te angustia, quantos por cento de tudo que te deixa rolando na cama à noite em preocupação, sem conseguir dormir,
quantos por cento de tudo isso são coisas que efetivamente estão em seu controle? Para os estoicos, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar o que está em nosso controle e o que não está em nosso controle. É claro que haverá coisas que estão totalmente dentro do nosso controle e outras coisas que estarão apenas parcialmente dentro do nosso controle. Por exemplo, você pode controlar totalmente as metas e objetivos que você coloca para a sua vida. Você controla totalmente se a sua meta é ver seu filho virar o próximo Papa, ou então ver ele se tornar a próxima estrela do rock mundial. Ou se o seu objetivo é algo mais realista, algo mais próximo aos seus recursos. Como, por exemplo, seu objetivo pode ser se tornar amanhã um pai ou uma mãe melhor do que você é hoje. Isso está, sim, perfeitamente e totalmente dentro do seu controle. Agora vamos pensar em um outro exemplo. Imagine que você é casado ou que você namora e você ama muito essa pessoa. E, obviamente, devido a isso, você deseja que essa relação seja duradoura. Perceba que isso não está perfeitamente dentro do seu controle. Afinal, a relação pode acabar, seja por um acidente onde um de vocês morre, ou talvez porque a pessoa não sente a mesma coisa que você e parte para outra. Nada disso está em seu pleno controle e, portanto, você não deve se preocupar com essas coisas. No entanto, se você for um parceiro omisso, se você for um parceiro ausente, se você não investir sua energia para fortalecer os laços da relação, coisa que eu expliquei detalhadamente em nosso vídeo, O Cérebro Pós-Paixão. Então, se você fizer tudo isso, você aumentará a probabilidade de que a relação fracasse. E isso tudo, sim, está dentro do seu controle. A primeira tarefa, então, para conduzir uma boa vida, segundo os estoicos, é identificar e separar o que está em seu controle do que não está em seu controle. E simplesmente não se preocupar e não se angustiar com aquilo que está fora do nosso controle. Mas também é muito importante não se acostumar com aquilo de bom que acontece e igualmente está fora do nosso controle. Por exemplo, suponha que, devido a uma série de fatores econômicos, a sua empresa fatura muito durante um período, durante um ano, por exemplo, e você recebe uma promoção. Para os estoicos, é muito importante você não ter a ilusão de que essa promoção estava em seu controle. E por isso, você não deve esperar que promoções assim aconteçam sempre. Isso foi fruto do acaso, foi fruto da providência, para usar o termo estoico. Você pode saborear a alegria disso, é claro, mas você não deve jamais criar expectativas de que o universo traga sempre acasos como esse para a sua vida. Afinal, nós devemos sempre lembrar que o universo não nos deve nada, que o universo não está nem aí para nós e que, da mesma forma como os fatores externos a nós permitiram que nós recebêssemos uma promoção, nós poderíamos igualmente ter sido demitidos por outros fatores externos, incontroláveis e desfavoráveis. E isso nos leva às duas dimensões da vida que mais estão fora do nosso controle e que talvez mais tragam angústias para a humanidade: o peso do passado e a incerteza do futuro. Para os estoicos, os dois maiores pesos que estão totalmente fora do nosso controle, mas que apesar disso nos angustiam profundamente, nos entristecendo e diminuindo as nossas vidas, são a nostalgia e a esperança. Veja que esse pensamento estoico está na raiz da psicanálise, por exemplo, e posteriormente das abordagens científicas da psicologia moderna, como a teoria cognitivo-comportamental. Freud disse que aqueles que são prisioneiros do passado são incapazes de fruir e agir. Hoje em dia, costuma-se concordar dentro da ciência psicológica que nós precisamos reconhecer e enfrentar as memórias dolorosas e também a tristeza por não poder reviver as coisas que já se foram. Veja que a nostalgia dos paraísos perdidos, as memórias das coisas boas que já se foram e também os traumas, as memórias negativas, tudo isso funciona como uma âncora, impedindo que a nossa vida prossiga de uma forma livre e plena. Ouça agora as palavras de Marco Aurélio, ainda no livro Meditações. Tudo que desejas alcançar por um longo desvio, podes tê-lo desde já, se não o recusares a ti mesmo. Basta abandonar todo o passado, confiar o futuro à providência e dirigir a ação presente para a piedade e a justiça. Para a piedade, para amar a parte que a natureza te atribui, pois ela a produziu para ti e tu para ela. Para a justiça,
para dizer a verdade livremente e sem desvio, e para agir segundo a lei e segundo o valor. Que a imagem de tua vida inteira não te perturbe jamais. Não sonhes com todas as coisas dolorosas que provavelmente te aconteceram, mas a cada momento presente pergunta: o que há de insuportável e de irreversível nesse acontecimento? Lembra-te então de que não é nem o passado nem o futuro, mas o presente que pesa sobre ti. Lembra-te que cada um de nós só vive no momento presente, no instante. O resto é passado ou o obscuro futuro. Pequena é, pois, na verdade, a extensão da vida humana. A vida que nós temos que enfrentar, a vida que nós temos que encarar de frente e pela qual nós devemos lutar é uma só. Para os estoicos, essa vida é o presente, é o agora. O passado está morto e fora do nosso controle e o futuro será obra do acaso, ou seja, da providência. E por isso mesmo ele também é morto por definição, porque ele ainda não existe e quando vir a existir será muito provavelmente diferente do que nós esperávamos ou imaginávamos. A filosofia estoica é a raiz de um pensamento que valoriza o presente acima de tudo, coisa que livros como O Poder do Agora trazem à tona nos dias atuais. Ouça as palavras de Sêneca em suas cartas a Lucílio. É preciso separar duas coisas: o temor do porvir e a lembrança dos males antigos. Estes não me dizem mais respeito, e o porvir ainda não me diz respeito. E nós podemos acrescentar que não são apenas os males antigos que nos angustiam, mas também as lembranças das coisas boas que já se foram e que não voltarão mais. A nostalgia por ter de volta aquilo que já passou, seja uma experiência como um grande amor ou mesmo uma oportunidade. Não é difícil perceber que o passado e o futuro só existem no presente. Se você lembra de algo, é porque você está lembrando agora. Se você imagina que algo vai acontecer no futuro, é porque você está imaginando agora. É isso que Marco Aurélio quis dizer ao afirmar que a extensão da vida é pequena. É porque tudo, inclusive o passado e o futuro, acontecem no mesmo momento, e esse momento é o momento presente. Então, até agora nós vimos dois aspectos fundamentais da ética estoica. Primeiramente, abandonar as angústias e preocupações com o que está fora do nosso controle. E, em segundo lugar, compreender que o passado e o futuro são âncoras que pesam sobre a vida, limitando a nossa liberdade e plenitude. E isso nos leva a uma terceira questão, intimamente ligada com as questões anteriores: as expectativas. Ao contrário do conselho dado por muitos gurus hoje em dia, os estoicos vão condenar a esperança. A esperança, para o pensamento estoico, é um grande inimigo de uma boa vida. Talvez agora você fique estranhado. Afinal, a esperança parece ser uma coisa tão boa, tão positiva. É que a palavra esperança pode ser interpretada de duas formas. Ela pode ter duas raízes, digamos assim. A primeira raiz é esperançar, ou seja, é almejar o bem e viver com uma disposição positiva perante a vida. É algo muito próximo ao otimismo, ou seja, a viver com uma postura positiva em relação ao mundo. E essa, ao meu ver, pode ser uma boa forma de encarar o mundo. O problema é que a outra raiz da palavra esperança, a sua principal raiz, aliás, que inclusive se mistura ao esperançar e por isso mesmo torna a esperança algo muito perigoso e ruim. É a esperança que vem da palavra esperar. Quando nós vivemos esperançosos nesse sentido, nós vivemos esperando. Quando eu tenho esperança, isso significa que eu não tenho três coisas. Em primeiro lugar, se eu tenho esperança, eu não tenho conhecimento. Imagine que você tem um amigo e que esse amigo conta a você que ele irá conversar com o chefe dele para pedir uma promoção e um aumento. Ele conta ainda que já marcou uma conversa com o chefe e que essa conversa ocorrerá com ele amanhã. No dia seguinte, você liga para o seu amigo e ele não atende o telefone. E aí você pensa: eu tenho a esperança de que o meu amigo tenha conseguido o aumento. Percebe que você só tem essa esperança porque você não tem conhecimento? Você não sabe se ele conseguiu ou não o aumento. Você não sabe se ele conseguiu ou não a promoção. E por isso mesmo você espera que ele tenha conseguido. Mas além de não ter conhecimento, o esperançoso também não tem controle sobre aquilo que ele espera. Afinal,
Se você tivesse controle sobre a situação, você não estaria esperando, você não teria esperança. Você justamente controlaria a situação para que aquilo que você deseja acontecesse. Então, o esperançoso só espera porque ele não tem conhecimento e ele não tem controle. Mas, além disso, ele também não vive de fato, ele não goza a vida de fato. Afinal, ele está esperando. E vamos entender essa história. Imagine que você é apaixonado por uma pessoa, mas que você não declarou o seu sentimento a essa pessoa. Você resolve se declarar e você tem a esperança de que essa pessoa aceite os seus afetos e de que vocês comecem um relacionamento. Perceba que as mesmas características anteriores se aplicam aqui. Você tem esperança e por isso mesmo você não tem conhecimento. Você não sabe de fato se a pessoa irá ou não retribuir os seus afetos. E além disso, você não tem controle sobre o que a pessoa sente e por isso você espera. Mas além de tudo isso, e principalmente eu diria, você não vive esse amor. Você não está vivendo essa vida esperada. Ela é uma vida morta por definição, porque ela só existe, ou seja, ela só está viva nas suas expectativas. E nesse sentido, talvez agora você tenha entendido por que os estoicos abominam a esperança. Quando a esperança vem do verbo esperar, ela é uma postura de vida perigosíssima, porque a esperança é esperar sem conhecimento, sem controle, sem viver. Ou seja, para os estoicos, viver esperançoso é viver sempre angustiado. Angustiado por não saber, por não controlar e por não viver. Como disse Spinoza, que certamente foi influenciado pelo pensamento estoico, não há esperança sem medo, e todo medo é sempre esperançoso. Veja que ideia importante. Todo medo é esperançoso. Se você tem medo de perder o emprego, por exemplo, é porque você espera que possa perder esse emprego. Se você tem medo de baratas, é porque você espera que a barata possa subir em cima de você. Se você tem medo dos seus pais, é porque você espera que eles possam te punir de alguma maneira. E assim nós compreendemos que todo medo é esperançoso e toda esperança é amedrontadora. Vamos a mais um exemplo para ilustrar isso. Se eu tenho a esperança de conseguir um emprego, é porque eu imagino que talvez eu possa não conseguir um emprego. Afinal, se eu tivesse a convicção de que eu conseguirei um emprego, eu não teria esperança. Eu teria conhecimento, eu teria controle e, obviamente, eu estaria vivendo aquela realidade. Mas essa realidade não existe e por isso mesmo eu espero que ela venha a existir. E por isso mesmo eu automaticamente tenho medo de que talvez ela não exista. Nunca esqueça então, a partir de agora, do Spinoza. Não há esperança sem medo e não há medo sem esperança. Isso significa então que para os estoicos nós devemos abandonar a esperança. Nós devemos esperar sempre menos e viver sempre mais. Nós devemos parar de esperar possuir as coisas que nós não temos, por exemplo, e amar mais aquilo que nós já temos. Nas palavras do grande filósofo francês André Comte Sponville, a filosofia nos ensina a esperar um pouco menos e a amar um pouco mais. A felicidade, nesse sentido, deve ser desesperada, mas não no sentido de que a busca pela felicidade deva ser frenética, e sim no sentido de que ela deve ocorrer sem esperança. Desespero como ausência da esperança. É disso que o Sponville fala no belíssimo livro que eu recomendo muito que você leia, chamado A Felicidade Desesperadamente. Um livro que possui fortíssima influência do pensamento estoico. Essa felicidade desesperada significa que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas expectativas. Porque, se você parar para observar, grande parte das vezes em que nós nos frustramos é devido às nossas expectativas. É por esperar, é por nós termos esperança de que o mundo nos deve algo. Como vocês sabem, eu moro na cidade de São Paulo, capital. Outro dia eu combinei um jantar com um amigo meu e nós combinamos por volta das 8 horas da noite em um restaurante. Ele saiu do trabalho às 19h30 e pegou um baita trânsito, que fez com que ele se atrasasse por quase meia hora para o nosso jantar. Quando ele chegou, ele estava enfurecido, xingando aos quatro ventos, reclamando por causa do trânsito horrível que ele pegou. Você deve concordar comigo que, se ele estava tão bravo assim, é porque ele tinha a esperança de não haver trânsito. É porque ele esperava que talvez às 19h30, às 7h30 da noite em São Paulo, não haveria trânsito em um dia de semana. E você também deve concordar que essa esperança é absurda.
que essa expectativa é problemática e é disso que os estoicos estão falando quando eles dizem que nós frequentemente criamos expectativas e achamos que o mundo nos deve algo. Esse meu amigo achou que o mundo lhe devia ruas vazias e sem trânsito, e por isso ele se angustiou. Se, ao contrário disso, ele tivesse aceitado que o trânsito não está sob controle dele e que São Paulo é uma cidade que provavelmente terá bastante trânsito nessa hora, ele não teria ficado tão bravo com o trânsito. E além disso, ele talvez tivesse saído um pouco antes do escritório. E isso não se aplica somente ao trânsito, mas a literalmente tudo na vida. Se você ficou bravo porque o seu voo atrasou, é porque você tinha a esperança de que ele não iria atrasar. É porque ainda você achou que o universo te devia um voo exatamente no horário previsto. Se você ficou muito magoado e chateado com uma pessoa amada que não corresponde mais aos seus afetos e terminou a relação com você, é porque você tinha a esperança de que essa pessoa sentisse para sempre o mesmo que você sente. É porque você achou que o universo lhe devia amor correspondido. Veja então que todas as nossas angústias, ou pelo menos a maioria delas, podem ser mapeadas quando nós identificamos aquilo que está fora do nosso controle e, sobretudo, quando nós paramos de esperar. A felicidade para os estoicos está em substituir a esperança por 3 coisas: conhecer, controlar e viver. 3 coisas que, na verdade, são uma só. Trata-se de usufruir do que está em nosso controle, controlando o que é controlável e vivendo da melhor forma possível com o conhecimento daquilo que está de fato em nossas mãos e a capacidade de não nos angustiarmos com o que está fora do nosso controle. Isso inclui especialmente não esperar que o passado retorne, não tentar controlar um passado que já foi e, sobretudo, não esperar que o futuro ocorra como nós desejamos. Viver mais, amar mais e esperar menos. Menos esperança e mais vida. A felicidade desesperadamente. Tudo isso nos leva a um último aspecto da ética estoica que eu gostaria de dividir com vocês. Algo que é geralmente chamado pelos filósofos atuais de visualização negativa. E esse é, na minha opinião pessoal, o exercício de sabedoria mais importante do estoicismo. Um exercício que eu menciono em quase todos os cursos e palestras que eu ministro. Os estoicos acreditavam que, para esperar menos e viver mais, nós necessitamos aprender a valorizar aquilo que nós temos, ou seja, a dar mais valor àquilo que está à nossa disposição e a dar menos valor às coisas que nós não temos e que estão fora do nosso alcance. Ouça as palavras do grande Epicteto. O primeiro e principal exercício, o que conduz de imediato às portas do bem, consiste, quando uma coisa nos prende, em considerar que ela não é daquelas que não nos podem ser tiradas. Que ela é como uma panela ou uma taça de cristal, que quando se quebra não nos perturba porque lembramos o que ela é. O mesmo acontece aqui. Se abraças um filho, um irmão ou um amigo, não te abandones sem reservas à imaginação. Lembra-te que amas um mortal, um ser que não é absolutamente tu mesmo. Ele te foi concedido para o momento, mas não para sempre, nem sem que te possa ser tomado. Que mal existe em murmurar entre os dentes enquanto se abraça o filho? Amanhã ele morrerá. Veja que ideia radical e difícil. Imagine só pensar enquanto você abraça o seu filho que ele morrerá amanhã. O que os estoicos querem nos dizer com isso? Para os estoicos, ao compreender a ordem cósmica, nós imediatamente compreendemos que as coisas mudam constantemente, que nada é permanente e que, portanto, tudo se transforma. E essas transformações são inevitáveis, e uma dessas transformações, sem sombra de dúvida, é a morte. Tudo morrerá, ou seja, tudo se transformará e deixará de existir tal como existe agora, inclusive as pessoas que nós amamos e, obviamente, nós mesmos. Isso tudo transcende a humanidade, isso tudo não depende das nossas vontades e não está sob o nosso controle. Ou seja, existem alguns problemas em se apegar às coisas do mundo. E o primeiro problema é que muitas vezes nós nos apegamos a coisas que simplesmente não merecem o nosso apego. Eu vou dar um exemplo que é dado por Epicteto e que, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de viver. Eu tenho certeza de que muitos de vocês já viveram uma situação parecida. Eu tinha uma caneca e essa era a minha caneca favorita. Eu ganhei essa caneca como presente de uma pessoa muito querida em um momento muito difícil da minha vida.
Então, essa caneca representava um gesto de carinho muito importante e por isso mesmo eu guardava essa caneca há anos. Como o meu trabalho é estudar, pesquisar e escrever, eu vivia com essa caneca nas mãos, tomando meus cafés em muitas manhãs e tardes da minha vida. Então, obviamente, eu criei uma relação de apego com essa caneca. Até que um dia, anos atrás, minha ex-namorada na época estava em casa e, por um pequeno descuido, ela deixou a caneca cair no chão e se quebrar. Eu lembro de ter ficado muito chateado quando a caneca quebrou. E para não brigar com a minha namorada, eu preferi me isolar por um tempo dentro do quarto, ficando sozinho até que aquele sentimento ruim passasse. O que um estoico diria a mim nesse momento, em primeiro lugar, é que eu cometi um erro ao me apegar a esse objeto, porque nada dura para sempre e canecas se quebram. Mas além disso, o que nos diz Epicteto é que uma boa maneira de verificar que nós nos apegamos muitas vezes a coisas erradas é um exercício de despersonalização. Ou seja, imagine que você é outra pessoa ou uma mosquinha na parede vendo a situação de fora. No meu caso, eu veria uma pessoa ficando chateada por causa de uma caneca quebrada e por isso se afastando da namorada e se isolando no quarto. E provavelmente, ao observar isso de fora, eu pensaria, mas que besteira, é só uma caneca. Quando você faz esse exercício de tentar se observar de fora, de imaginar que você está vendo a sua vida de fora, você literalmente esfria emocionalmente a situação. Você ativa o que o psicólogo Walter Mischel chama de sistema frio e o que o psicólogo Daniel Kahneman chama de sistema 2. Ou seja, você olha a situação de uma maneira menos emocional e impulsiva e consegue ponderar melhor o que vale a pena de fato e o que não vale a pena. Se eu tivesse feito isso, talvez eu teria percebido que é só uma caneca. E que, apesar de ter quebrado, eu aproveitei muito essa caneca enquanto ela existiu. E que isso foi muito bom. E que a caneca ter quebrado não anula o gesto da pessoa que havia me dado. E que, se eu me afastar da minha namorada, talvez eu perca a oportunidade de ter um dia gostoso junto a ela. Talvez eu perca a oportunidade de saborear mais um dia ao seu lado. Afinal, também a namorada e também o namoro não durarão para sempre. No limite, mesmo que nós fiquemos juntos até o fim da vida, um de nós morrerá um dia. Ou, talvez antes, pelas providências da vida que não estão em nosso controle, nossa relação termine. E esse dia que eu me isolei no quarto por causa de uma caneca foi um dia a menos em que eu poderia ter saboreado a presença e o carinho de uma pessoa amada. E eis aí o segundo e principal problema do apego. Nós temos uma terrível ilusão de imortalidade. O meu vídeo mais assistido e compartilhado se chama justamente A Ilusão da Imortalidade. É um vídeo que foi publicado no canal da Casa do Saber e que hoje é o segundo vídeo mais assistido do canal, com mais de 400 mil visualizações. Diversas pessoas compartilharam esse vídeo em outras redes sociais e tem páginas do Facebook onde esse vídeo tem milhões de visualizações. Ele também foi compartilhado via WhatsApp para muita gente, chegando a ser compartilhado inclusive por algumas pessoas famosas, como a Gabriela Pugliese, que eu não conhecia antes disso e que compartilhou o vídeo para os milhões de seguidores que ela tem no Instagram. Curiosamente, apesar desse vídeo ser bastante conhecido, pouca gente percebe que esse vídeo é profundamente inspirado pela filosofia estoica. E sem sombra de dúvida é uma postura que faz parte da minha vida cotidiana. Nós vivemos sob uma terrível ilusão de imortalidade, que se reflete inclusive em nossos maneirismos do cotidiano. Quando as pessoas dizem para nós em nosso aniversário, parabéns, mais um ano de vida. E isso está errado. Na prática, sendo frio e literal, é um ano a menos de vida e não um ano a mais. Você pode afirmar que é mais um ano de vida vivida, mas veja o termo que você usa. Mais um ano de vida vivido. Esse mais implica uma soma. E onde é que são somados os anos que se passam? A resposta é óbvia, eles são somados às memórias. E como nós vimos, as memórias são mortas. Elas só vivem na lembrança presente. E, portanto, quando nós vivemos mais um ano de vida, isso significa que nós estamos agora, no presente, um passo mais próximos da morte. É claro que, nesse momento, você pode pensar que isso é uma perspectiva terrivelmente triste, terrivelmente depressiva, mas eu discordo, e os estoicos também discordavam. Triste é chegar ao fim da vida, olhar para trás e se arrepender por não ter conhecido mais, por não ter vivido mais, por não ter aproveitado mais. Nas relações, por exemplo, isso é muito comum.
A pessoa está lá, ao seu alcance, presente na sua vida há anos, mas infelizmente nós nos adaptamos. Existe um processo psicológico que eu expliquei brevemente no vídeo chamado O que nos faz felizes e que eu voltarei a explicar em profundidade no futuro. Esse processo psicológico se chama adaptação hedônica, ou em inglês, no termo original, hedonic adaptation. Esse processo faz com que nós nos adaptemos a tudo. E ele é muito importante para a nossa resiliência, para que nós sejamos capazes de superar eventos ruins. Quando ocorre um evento negativo, salvo raras exceções, as pessoas se adaptam e seguem a vida. O problema é que a adaptação hedônica acontece também com as coisas positivas. Nós nos adaptamos às coisas que nós temos. Nós nos adaptamos às coisas que são presentes e já fazem parte da nossa vida, mesmo quando essas coisas são boas. Mesmo quando nós desejamos muito uma coisa, depois que nós conquistamos essa coisa, o processo de adaptação começa e rapidamente nós deixamos de apreciar aquilo que está à nossa frente e nós passamos a desejar novas coisas que ainda não temos. Isso certamente ocorre nas relações e um dos grandes motivos pelos quais as relações terminam e também um dos maiores motivos do arrependimento na vida é justamente esse. Você se adapta à presença da pessoa e passa a tratá-la como se ela fosse sempre estar lá. Só que um dia a pessoa vai embora e é num piscar de olhos ou num estalar de dedos, a pessoa que estava lá agora não está mais. Às vezes, ela vai embora por força da natureza, afinal, a morte é uma certeza e está absolutamente fora do nosso controle. Ou às vezes é por vontade da pessoa, afinal, quando uma pessoa não é valorizada por muito tempo, ela tende a levantar e ir embora. E é aí, nesse vazio deixado pelas pessoas que vão embora, que surge ele, o pior sentimento que existe na vida humana, o arrependimento. Perceba que, como nós vimos, o arrependido foi esperançoso. Ele sofreu daquele tipo ruim de esperança, essa esperança do verbo esperar. O arrependido esperou o momento certo, esperou a hora certa, esperou a oportunidade certa, ou então ele esperou a vontade chegar, ou, no limite, ele esperou o mundo mudar. Ou seja, o arrependido esperou em vez de viver, esperou em vez de conhecer, de agir, de levantar a bunda da cadeira e enfrentar a vida em seu presente, saboreando e aproveitando aquilo que ele tinha, em vez de esperar pelo que ele não tinha. Eu vou descrever para vocês uma cena que, infelizmente, é muito comum dentro dos hospitais. Um homem, jovem dos seus 30 e poucos anos, está na sala de espera de um hospital. Seu pai sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, e o homem espera notícias da equipe médica. O médico se aproxima e diz: "Nós analisamos as imagens do cérebro do seu pai e, infelizmente, o caso dele é irreversível." E nesse momento, você vê um homem de 30 e tantos anos chorar como uma criança. Ele vira e diz: "Doutor, eu briguei com meu pai 10 anos atrás e eu queria pelo menos poder me despedir dele. Mas agora, infelizmente, não dá mais." Acontece que seu pai esteve lá, ao alcance de um telefonema, ao alcance de um abraço e de um pedido de desculpa por 10 anos. E nesses 10 anos, em vez de viver, em vez de saborear o que você tinha, em vez de aproveitar o presente que você tinha na sua frente, você esperou. Talvez na esperança de que seu pai, em vez de você mesmo, puxasse o telefone e pedisse desculpas. Talvez na esperança de que alguma coisa no universo mudasse e que vocês, de repente, se reencontrassem. E nesse momento você consegue compreender a crítica que os estoicos fazem à esperança. E também o que nós chamamos de visualização negativa. Porque o processo de adaptação nos leva a parar de valorizar o que nós temos e, em vez disso, nós passamos boa parte da vida desejando o que nós não temos. Mas se nós fôssemos conscientes todos os dias de que um dia nós iremos morrer e de que um dia as pessoas que nós amamos também irão morrer, se nós dedicássemos um pouquinho dos nossos pensamentos diários para visualizar isso, para fazer essa visualização negativa, ou seja, se nós dedicássemos parte do nosso tempo, de vez em quando, para visualizar as coisas negativas que podem acontecer, como por exemplo a morte, eu tenho a convicção de que nós eliminaríamos grande parte da mesquinharia e da arrogância que nós vemos por aí. É claro que, diferentemente dos estoicos, você pode acreditar em uma alma imortal ou você pode acreditar que haverá uma vida depois dessa. Mas você deve concordar, mesmo assim, que pelo menos esta vida aqui, esta vida presente que está acontecendo agora, ela não tem volta, ela é única.
E conscientes da nossa própria finitude, nós talvez não nos apegaríamos a canecas e quaisquer outros objetos materiais. Nós não ficaríamos bravos com o risco no carro. Nós não brigaríamos no trânsito, nós não nos apegaríamos a picuinhas, a pequenas trivialidades em nossas relações pessoais e profissionais. Nós teríamos menos orgulho, nós seríamos menos arrogantes, porque nós saberíamos que cada instante é um instante a menos, que cada minuto é um minuto a menos e que cada segundo que nós desperdiçamos nos angustiando com coisas que estão fora do nosso controle, em vez de investir naquilo que de fato está em nossas mãos, é um segundo a menos de vida que vai embora e que não voltará mais. A visualização negativa dos estoicos, ou seja, pensar na catástrofe que poderá acontecer, imaginar que nós podemos perder tudo aquilo que nós temos, imaginar que tudo ao nosso redor, inclusive nós mesmos, que tudo isso irá morrer. Essa visualização, apesar de parecer triste a princípio, é na verdade um exercício incrível para que nós aprendamos a valorizar aquilo que de fato nós temos e aquilo que de fato nós somos capazes de controlar e, sobretudo, aquilo que de fato importa em nossas vidas. Ouça as palavras de Marco Aurélio. Se acontece um desses acidentes que chamamos de desagradáveis, o que desde logo aliviará tua pena é que ele não era inesperado. Tu dirás, eu sabia que era mortal, eu sabia que poderia deixar o meu país, eu sabia que poderiam me exilar, eu sabia que poderiam me mandar para a prisão. Em seguida, se te debruçares sobre ti mesmo e te perguntares a que domínio pertence o acidente, tu te lembrarás imediatamente que ele pertence ao domínio das coisas que não dependem da nossa vontade, que não são nossas. Ou seja, o que aconteceu e está fora do nosso controle, simplesmente aconteceu. E nada mais é do que fruto dessa ordem cósmica, essa ordem que é racional e perfeita para os estoicos, ainda que a princípio ela pareça injusta ou triste. A sabedoria estoica ecoou pela história da filosofia e é presente no pensamento de Spinoza, por exemplo, e especialmente no pensamento de Nietzsche, filósofo que nós abordaremos no futuro aqui no canal. E ela se resume a uma frase de Marco Aurélio novamente. É preciso realizar cada ação da vida como se fosse a última. Isso não significa, obviamente, que nós devemos ignorar o passado e o futuro. Isso não significa que nós devemos viver cada instante como se fosse o último e ponto final, como muitos interpretam a frase do Marco Aurélio fora de contexto. Muito pelo contrário, para os estoicos nós devemos sim ter objetivos futuros. Nós podemos perfeitamente nos orgulhar do passado, mas nós nunca podemos esquecer que nós não temos controle sobre a maioria das coisas na vida. O que Marco Aurélio e os estoicos propõem, na verdade, é uma constante visualização negativa. Memento mori, uma frase em latim que significa lembre-se de que você vai morrer. Ou seja, viva cada instante como se ele pudesse ser o último. E no fim das contas, o máximo que nós podemos fazer é deitar a cabeça no travesseiro hoje, com o conforto e a convicção de que hoje nós fizemos o nosso melhor para chegar aos nossos objetivos futuros. De que hoje nós fizemos tudo que estava dentro do nosso controle para chegar lá. De que hoje nós saboreamos e aproveitamos ao máximo os recursos, as oportunidades, as relações que nós possuímos e o que vier, virá. Porque o restante nós não podemos controlar e justamente por isso nós nos recusamos a deixar isso tudo nos angustiar. Às vezes, a melhor coisa que nós fazemos é dar bom dia à angústia e dedicar a nossa atenção ao que de fato está sob o nosso controle. E a terceira dimensão da filosofia, como você sabe, é a salvação. A sabedoria, a ausência das angústias. É adotar tudo isso para viver uma vida melhor e conseguir, talvez, se livrar dos medos primordiais. Como eu já disse aqui no canal, eu não sou sábio. Afinal, eu sofro,